Oi, meu nome é Maria Gabriela e eu vou apresentar sobre a Revolução Farroupilha junto com o Pablo, Santiago e o Vitor. Bem, para isso, eu acho muito importante a gente começar contextualizando o, qual situação aquela revolta ela estava situada. A gente tem como contexto político uma regência. Em 1831, Dom Pedro I ele renuncia ao trono e ele deixa como sucessor seu filho de apenas 5 anos. E por ser incapaz de governar, a gente tem uma situação onde que a Constituição ela previa, em caso de vacância do trono, que haveria uma regência. E essa regência ela poderia ser definida por uma questão de parentesco, segundo o artigo 122, ou ela seria definida por uma Assembleia Geral, segundo o artigo 123. Contudo, apesar da Constituição ela definir como seria o governo, a ausência de um poder centrado na figura de um imperador, de certa forma, acaba dando à população expectativas para mudar o quadro político do país. E aí a gente tem um período que a grande marca vai ser as revoltas e as suas instabilidades. E aí eu gostaria de trazer o José Murilo de Carvalho como referência para explicar um pouco do que foi esse período regencial, que foram essas revoltas durante esse período. Ele vai dividir as revoltas em dois grandes grupos. O primeiro grupo é após a abdicação de Dom Pedro I até 1835, e o segundo grupo é posterior ao ato adicional até o fim do segundo reinado. E esse primeiro grupo vai ter como protagonistas principalmente a tropa e o povo, e essas revoltas vão estar concentradas sobretudo nas capitais. E aí a gente vai ter um predomínio muito grande de revoltas na corte e no Recife. Já no segundo grupo, a gente vai ter uma descentralização desses conflitos e ele vai ser deslocado para o interior. E os principais protagonistas vão ser os grandes proprietários e as elites de forma geral. E é nesse segundo grupo que a Revolução Farroupilha está situada, já que ela começa em 1835 e vai até 1845. Para o José Murilo ainda, esse conflito foi um conflito de branco, porque para ele não, esse conflito ele não se estende muito para as camadas populares, já que a província ela tinha um sistema muito sólido de uma grande agricultura e de uma grande pecuária. Então, assim, é realmente um conflito entre as elites. Só que aí a gente tem um outro ator, que é o Basile, que ele vai apresentar a Revolução Farroupilha como sendo um movimento com uma ampla participação popular. Então, a gente vê que tem diferentes interpretações para um mesmo movimento. Só que, para fins introdutórios, eu gostaria de passar assim, bem amplamente sobre o que foi a Revolução, porque esses assuntos vão ser tratados mais amplamente ao longo do seminário. Bem, a revolta ela se dá entre os farroupilhas, ou seja, os liberais republicanos, e os legalistas, que também eram chamados de caramurus. Ela vai ser mobilizada por estancieiros, charqueadores e comerciantes, vai eclodir no dia 20 de setembro de 1835 em Porto Alegre, quando tem a deposição do presidente provincial, que era o Fernandes Braga. E aí, como motivações, vão estar principalmente questões econômicas, que era porque a província era desfavorecida pelas políticas fiscais, a gente tem uma taxação dos principais produtos produzidos pela província, uma questão de terras, e enfim. Ainda assim, mesmo com a eclosão da revolta, não há uma negociação do governo central com os líderes da revolta, e ela acaba assumindo um caráter separatista. E aí, no dia 11 de novembro de 1836, é proclamada a República e um comandante da fronteira, o Bento Gonçalves, ele é eleito como presidente. E aí, após a proclamação da República, os problemas eles não são solucionados. Então, a gente vai continuar com grandes conflitos, com um período onde vai ter várias batalhas, e a gente vai ter muitas rixas, por exemplo. A própria Constituição, ela não era de caráter democrático, ela não previa a abolição da escravidão, enfim, tinha vários problemas. E aí, dando um salto muito grande, a gente vai ter a chegada de Barão de Caxias, que comanda as tropas imperiais, e ele vai intensificar ainda mais essas rixas. Então, ele faz uma série de coisas para negociar com alguns líderes acordos de paz,
para esses líderes saírem dos conflitos, alguns ele denunciava por traição, enfim, ele faz uma série de mecanismos para aumentar a tensão interna da revolução e fazer com que ela chegasse ao fim. E ela chega ao fim com o Tratado de Poncho Verde, que é assinado no dia 1º de março de 1845. E aí o Barão de Caxias ele se torna o Duque de Caxias e é eleito como novo presidente provincial. Olá, meu nome é Paulo Daniel. Agora eu vou falar sobre o processo revolucionário em si, tanto suas motivações, como se propagou os ideais da Farroupilha e as principais batalhas mais importantes desse período. Para começar, é necessário entender as motivações que levaram a essa revolta. A província e a sua elite tinham como base econômica a pecuária, principalmente a venda de charque, em nível interno e externo na colônia. A taxação do charque gaúcho por parte do Império revoltou as elites rio-grandenses. Além da questão econômica que estava em jogo, a província tinha um embate com o poder imperial, por este fazer pouco caso da situação em que o território passava e pelas legislações dos nacionais, que em boa parte beneficiavam os portugueses. Dentro desse contexto, é interessante destacar também a proximidade da província com a Argentina e o Uruguai, países que haviam recém-conquistado sua independência e se tornaram repúblicas, fato que influenciou a revolta. É necessário também dizer sobre a contribuição que o processo da independência da Cisplatina teve nessa revolta. O processo da independência da Cisplatina também ajudou a aumentar esse atrito entre os sulinos e os legalistas imperiais, pois os altos escalões tinham desconhecimento da região, ao contrário de boa parte das forças atuantes na independência, que eram rio-grandenses, o que na visão das lideranças sulinas foi o que causou a derrota no Brasil neste conflito. Agora, para falar sobre como foi o fomento dos ideais da Farroupilha. As elites rio-grandenses eram em boa parte simpatizantes ou até membros de sociedades maçônicas, o que não apenas explica os ideais liberais dos autores da revolta, como também a forma de propagação destes ideais por meio dos jornais, que estas elites tinham na mão, pois mesmo com a chegada da imprensa escrita em 1808, foi apenas em 1827 que ela chegou ao Rio Grande do Sul, com a primeira edição do Diário de Porto Alegre, cujo seu dono fazia parte dessa sociedade. O Diário de Porto Alegre é este jornal que está aqui do lado. Agora, para falar um pouco mais especificamente sobre o processo da Farroupilha, né, o estouro da revolta, as principais batalhas e a proclamação da República Rio-Grandense. Para começar, devemos citar os principais atores da revolta. Em ordem respectiva na tela está Bento Gonçalves, Antônio Neto, Davi Canabarro e Giuseppe Garibaldi. A primeira batalha que houve o estouro da revolta foi a Batalha da Ponte da Azinha, na noite do dia 19 para o dia 20 de setembro. Ainda sem um teor separatista, a revolta se inicia. Os farroupilhas liderados por Onofre Pires e Silva Jardim, acompanhados por uma tropa de 200 cavaleiros, tinham o objetivo de invadir a capital Porto Alegre, para que pudesse depor o então presidente de província, Antônio Rodrigues Fernandes Braga. Após a deposição de Braga e a posse de Marciano Pereira Ribeiro no dia 20, Bento Gonçalves e os demais líderes farroupilhas chegam à capital no dia seguinte, para ocupá-la por 9 meses, ainda se submetendo às decisões imperiais, sendo a intenção inicial retirar o presidente da província apenas, até que o Império reconquistou a capital em 15 de junho de 1836. Aqui é uma ilustração da Batalha da Ponte da Azinha, a primeira batalha que declarou o início da revolta farroupilha, certo? A segunda batalha mais importante, a que declarou a República Rio-Grandense, é a Batalha do Ceival. Após os meses iniciais, ocorreu um confronto no Arroio Ceival entre as tropas farroupilhas comandadas por Antônio de Souza Neto e as tropas legalistas comandadas por Silva Tavares. Essa batalha marcou uma vitória expressiva dos farrapos, que ali originou seu caráter separatista, proclamando a República Rio-Grandense, ou República de Piratini. Piratini é uma cidade do Rio Grande do Sul que vai ser mais importante mais à frente na nossa apresentação. Motivos movidos pelas questões abordadas há pouco. A Batalha da Ilha do Fanfa, de 4 de 10 de 1866. Nessa batalha, os legalistas venceram o conflito por terem posições táticas melhores e tropas 3 vezes maiores que os farrapos. Durante esse conflito, Bento Gonçalves, um dos líderes da Farroupilha,
foi encurralado e preso pelos imperiais. Dentre os imperiais estava Bento Manuel, antigo companheiro de armas de Gonçalves e levado ao Rio de Janeiro. Pedimos que lembrem do nome de Bento Manuel, pois essa é uma figura bastante controversa na história da Farroupilha. No pós-batalha da Ilha do Fanfa, né, após a prisão de Bento Gonçalves, ele ainda assim foi eleito presidente da República Rio-Grandense em novembro de 1836 pela Câmara de Piratini, cargo do qual Gomes Jardim assumiu de forma interina, já que Gonçalves estava preso. No mesmo mês, a República tinha a cidade de Piratini como sua primeira capital. Nessas circunstâncias, é possível ver que a República já estava fadada a ruim. Porém, o próprio Bento Manuel, que citamos antes, que estava lutando ao lado do Império e que esteve envolvido na prisão de Gonçalves, mudou de lado e começou a lutar com os farrapos. Após esse fato e a organização dos revoltosos, que agora estavam mais preparados, as tropas de farrapos decidiram voltar a Porto Alegre para fazer um segundo cerco. A capital comandada pelo Império resistiu de uma maneira incrível, de certa forma, ao segundo cerco por todo o resto da Revolução. Enquanto isso, o Gonçalves conseguiu escapar da cadeia e finalmente assumiu o posto de presidente da República Rio-Grandense. O próximo combate, o de Rio Pardo, aconteceu em 30 de 4 de 1838. Nesse combate, como já dito, que ocorreu no Rio Pardo, 5.000 homens se enfrentaram entre os farrapos e legalistas. As tropas lideradas por Neto Canabarro e Bento Manuel derrotaram as tropas imperiais de Euseário. O Marechal Sebastião Barreto e o Major José Joaquim de Andrade Neves, que comandavam as tropas imperiais, ao perceberem que não conseguiriam defender a cidade de Rio Pardo, ordenaram que os soldados resistissem, enquanto reuniam com os outros oficiais para fugir de barco pelo rio Jacu. Agora vamos falar um pouquinho sobre a logística de guerra e o surgimento da República Juliana como uma aliada aos farrapos. Na incessante busca por um porto a fim de facilitar a logística de guerra dos farrapos, eles decidiram estender a luta para o norte, mirando a conquista da cidade catarinense de Laguna, que foi concretizada após o árduo deslocamento de Garibaldi com o emprego dos lanchões, os quais conseguiram chegar por trecho de solo nas águas do Atlântico. Desta campanha surgiu a República Juliana, proclamada em solo catarinense e confederada à República Rio-Grandense, devido ao recebimento positivo de Santa Catarina ao movimento dos farrapos, o que possibilitou uma conquista fácil da cidade e uma adesão maior de revolucionários do lado catarinense. A Batalha de Taquari, a batalha que aconteceu em 3 de 5 de 840, foi uma batalha que não houve um desfecho de vitória para ambos os lados. O que aconteceu foi que ambas as tropas estavam já se ameaçando, já estavam se preparando para a guerra. Porém, a partir do momento em que chegamos no teatro da guerra, que foi em Caramujo, no local à esquerda do rio Taquari, não houve um conflito direto, um conflito grande. A maior parte do exército imperial conseguiu à noite varar o rio com auxílio de navios, e os poucos que sobraram na região lutaram contra os republicanos, havendo relativamente poucos corpos a serem queimados de ambas as partes, e um eterno tocar de sinos e bumbos clamando a vitória de cada lado. Agora, diferente da Batalha do Taquari, a Batalha de São José do Norte, em 16 de 7 de 1840, o desfecho da vitória foi das tropas imperiais, que foram pegas de surpresa na madrugada de 16 de julho e as suas se digladiaram de igual para igual. A decisão ficou para Gonçalves, líder das tropas farroupilhas, que tinha que decidir entre a vitória, da qual sua única possibilidade de alcançá-la seria botar fogo na cidade de São José, causando a morte de vários habitantes ali, para assim afastar as tropas imperiais, ou então se iria recuar no objetivo. Gonçalves então optou por bater em retirada. Agora chegamos na última parte da nossa apresentação, certo? Que é de Duque de Caxias. A gente vai falar sobre o Tratado de Paz de Ponte Verde e os últimos suspiros da Guerra dos Farrapos e o fim da República Rio-Grandense. Em novembro de 42, ocorreu a nomeação de Caxias para os cargos simultâneos de presidente da província do Rio Grande do Sul e comandante das armas na luta contra os farrapos. No primeiro momento, Caxias passou a reorganização das tropas e dos meios de combate, para só após dar continuidade às operações militares propriamente ditas. É necessário aqui dizer que houveram duas surpresas desagradáveis para os farrapos. A primeira foi a traição de Bento Manuel, a figura controversa da qual nós falamos mais cedo, traiu os farrapos e entrou novamente ao lado dos imperiais,
e a Batalha de Porongos. A Batalha de Porongos a gente vai falar sobre um pouquinho mais à frente. Porém, o que aconteceu na Batalha de Porongos? Dando uma pincelada por cima. As tropas imperiais encontraram ao acaso um acampamento farrapo liderado por Canabarro, sem condições de organizar suas defesas. Os farrapos, representados em grande número pelos lanceiros negros, foram dizimados, reduzindo fortemente a vontade do povo gaúcho em combater o Império e dando maiores condições para a assinatura do Tratado de Paz de Ponte Verde. A Paz de Ponte Verde foi assinada por Caxias e Canabarro em 28 de fevereiro de 1845, anistiando os farroupilhas e ajustando as taxações sobre o charque gaúcho, mantendo os oficiais não generais farrapos com o mesmo posto no Exército Imperial, dentre outras medidas. Uma coisa também interessante de se observar foi que um dos motores que manteve a Revolução Farroupilha foi justamente a moral do povo gaúcho, que durante 10 anos esteve ao lado dos farrapos, contra o poder imperial, por acreditarem que o poder imperial estava sendo corrupto, estava sendo déspota contra eles. O que é interessante observar, visto que uma briga entre o Rio Grande do Sul, a República Rio-Grandense, contra o Império, era basicamente uma briga de uma província contra um grande império. Bom, então, agora falando sobre a participação dos grupos minoritários. Os Lanceiros Negros foram um regimento de cavalaria de choque recrutados pela breve República Rio-Grandense para lutar na Guerra dos Farrapos. Eram homens negros escravizados que trabalhavam principalmente como campeiros, que significa trabalhadores relativos ao campo, domadores, tropeiros de charqueadas, ou seja, homens com alta familiaridade com cavalos, gado e a sua manutenção. O primeiro corpo foi recrutado principalmente em Pelotas e o antigo município de Piratini, compondo um corpo de cavalaria com 8 companhias, de 51 homens cada, somando 408 combatentes. Ao fim do conflito eram 2 corpos com mais de 1.000 integrantes. O corpo de oficiais era majoritariamente composto por homens brancos, mas até o fim do conflito era possível encontrar homens brancos pobres, indígenas e alguns considerados mestiços em suas fileiras também, mas a imensa maioria ainda eram homens negros. O general Antônio de Souza Neto, um abolicionista declarado, propôs que os homens negros deveriam ser libertos para lutar pela pátria, mas apenas em outubro de 1836, após a derrota farroupilha na Batalha de Fanfa, onde mais de 400 combatentes do lado farroupilha foram mortos ou feridos, que a proposta foi aceita. A estes homens foram prometidos que, com o fim do conflito, seriam libertos como recompensa de seus serviços militares, enquanto alguns outros foram apenas emprestados por seus senhores, mas que eventualmente o mesmo lhes fora prometido também. Há registros também de homens negros capturados pelos farroupilhas lutando pelo Império, que eram cooptados a se juntarem aos lanceiros, em troca de sua alforria. Para responder à crescente participação de negros, os imperiais decretaram em 1838 a Lei da Chibata. Ela determinava que todo escravo que fosse preso fazendo parte das forças rebeldes receberia de 200 a 1.000 chibatadas, praticamente uma sentença de morte. Eles lutavam a cavalo, utilizando principalmente lanças consideravelmente maiores que das infantarias, para que atingissem o inimigo primeiro. Eram usados como uma cavalaria de choque, feito para desmoralizar a tropa inimiga com cargas em seus flancos ou retaguarda, causando a retirada em massa, como ocorrido na Batalha de Seival, quando surgiram em reforço a Brigada Liberal do General Neto, consolidando a vitória farroupilha. Eram experientes também com facas e espadas devido ao tradicional jogo do talho, uma espécie de esgrima de facas ao qual tinham prática diária. Devido ao seu apagamento da história, não se sabe ao certo a proporção de lanceiros ao exército farroupilha, mas algumas fontes falam que seu auge compunham 1/3 das linhas rio-grandenses. Ao fim do conflito, com ambos os lados ansiando pela paz, os lanceiros negros passariam a ser um entrave nas negociações, pois os federalistas do Sul, pró-abolicionistas, queriam que os homens negros fossem libertos, enquanto que o general Caxias havia recebido ordens para não conceder a anistia a eles, pois estes poderiam servir de, entre aspas, mau exemplo aos escravizados de todo o Império, além do risco de formarem bandos e darem treinamento militar a quilombos ao fim do conflito. Vale ressaltar que, apesar de pró-abolicionistas, as tropas de lanceiros viviam segregadas dos rio-grandenses, com registros de diferença no tratamento e na prioridade de recebimento de suprimentos. Desse modo, ocorre o Massacre de Porongos, em novembro de 44, amplamente contado como uma traição pelo general farroupilha David Canabarro, o principal general farrapo em colaboração com Caxias, que ordenou que os lanceiros armassem acampamento em uma planície aberta, separados do resto da tropa, e entregassem suas armas de fogo.
Estes foram emboscados pelas tropas imperiais numa proporção de 1:20 e foram massacrados, com fontes falando em baixas de 100 a 800 lanceiros, e mais uma vez com fontes divergindo se os sobreviventes foram enviados de volta à escravidão, mas agora no Rio de Janeiro, ou incorporados à cavalaria do Império. O general David Carabarro foi enviado ao tribunal militar, mas seu caso foi arquivado por outro famoso general do Império, Manuel Luiz Osório, sendo este o fim dos lanceiros negros e da Revolução Farroupilha em si. Agora sobre a participação indígena. A participação indígena no conflito foi ainda mais essencial, com ambos os lados da guerra utilizando dos nativos locais para engrossar suas fileiras, tanto de infantaria como de cavalaria. Neste período, o Rio Grande do Sul ainda continha cerca de 300 a 400 aldeamentos indígenas, cujo objetivo era atrair os antigos guaranis missioneiros, rebatizá-los e assimilá-los, onde novas possibilidades eram apresentadas aos indígenas das reduções. A estratégia visava atrair novos vassalos para os domínios de Portugal no extremo sul da América popular e tornar a área produtiva. Um deles, o mais importante, estava localizado em Rio Pardo, denominado de São Nicolau, composto de índios egressos das reduções orientais e que viriam a contribuir e muito com homens para a guerra, causando até um declínio populacional. Esses indígenas eram compostos por charruas, minuanos e guaranis, com o último sendo o principal. Essas três tribos ancestrais contribuíram em muito à construção identitária e cultural do Rio Grande do Sul. Foram desses três pequenos grupamentos que boa parte da tradição de pastoreio de gado, o uso de capas, a tradição equina e seu uso extensivo se originou. Os guaranis principalmente eram os mais assimilados aos modos de vida e produção portugueses e espanhóis. Mas os charruas eram especialmente exímios cavaleiros que contestaram as colonizações jesuíticas e portuguesas da região desde o princípio, fazendo uma poderosa frente militar aos mesmos ao roubar gado e fazer pequenos saques às missões. Devido a justamente essa proximidade e habilidade, os indígenas da região foram muitas vezes vistos como forças viáveis para compor a tropa. Nem todos os indígenas pegaram em armas pelos mesmos motivos. Alguns tinham interesse apenas de receber vestimentas, armamentos e soldo. Há registros de outros que protestavam para não ser alistados, como um indígena chamado Manuel da Cruz de São Nicolau, que solicitou baixa por achar injusto ter sido recrutado. Outros, diante do desagrado de alguma situação, desertavam sem deixar qualquer registro de suas inconformidades. Atitudes de enfrentamento, insubordinação e contestação também foram registradas nas fileiras farroupilhas. Como podemos ver, os indígenas não foram usados apenas como uma massa de manobra. Tinham suas vontades, motivações e lados nesse conflito, bem firmados entre si. Infelizmente, mais uma vez, há escasso registro em números da participação indígena no conflito, mas é confirmado que muitos foram utilizados como lanceiros, inclusive nas próprias tropas de lanceiros negros também, e mais outros na própria infantaria comum, tornando assim um importante papel de reforço, reconhecimento e navegação da tropa. Sobre a participação feminina. Com o início da guerra, a vida de todos os rio-grandenses mudou, mas especialmente das mulheres. Mudou radicalmente da noite para o dia. Com os homens sendo enviados para a guerra, muitas mulheres tiveram que assumir os negócios, se tornando os chefes da família, e até ajudar a mobilizar recursos e suprimentos para seus filhos, maridos e pais combatentes. São exemplos Dona Caetana, esposa de Bento Gonçalves da Silva, e Elautéria, mulher de Manuel Antunes da Porciúncula, que passaram a controlar as propriedades e enviar todo tipo de ajuda que fosse possível, estas ficando conhecidas como estancieiras. Para além da elite, as mulheres de baixa casta também desempenharam um papel importante na confecção de uniformes e proteções para sustentar o mau tempo do campo, como quando Caxias mobilizou um exército de 12.000 homens e, para vesti-los, apelou para a ajuda de todas as mulheres que soubessem costurar em toda a província. As mulheres negras escravizadas também foram fundamentais para a manutenção das estâncias, substituindo com louvor a mão de obra masculina escravizada, que foi enviada à guerra, mantendo a produção das propriedades e, consequentemente, os suprimentos dos combatentes. Mais do que a organização material, algumas mulheres se destacaram em manter o espírito da Revolução viva em casa, como é o caso de Dona Maria Josefa Palmiro. Dona Maria ajudava a promover reuniões políticas em sua própria casa em Porto Alegre, visando dar apoio a Bento Gonçalves e aos farrapos. Essa mulher, segundo Ivone Capuano, defendia veemente a libertação dos escravos e tantas outras questões importantes que ela acreditava. Outra presença pouco valorizada são as vivandeiras. As vivandeiras eram mulheres que acompanhavam os homens em campo de batalha, sendo muitas das vezes esposas, mães ou filhas dos combatentes. Eram responsáveis pelo cuidado ao combatente, lavar suas roupas, cozinhar, tratar suas doenças ou ferimentos,
agindo tanto como verdadeiras enfermeiras de campo como comerciantes, pois também ganhavam a vida carcheando. O carcheio era o ato de recolher roupas, botas, armas, bens de valor e itens variados dos combatentes falecidos, tirando assim um viável modo de se sustentar. Muitas vezes são retratadas como prostitutas, mas não chegava nem perto de se tratar disso. Não raramente, quando já não tinham algum nível de conexão familiar, se ligavam a um determinado soldado e só o abandonava em caso de morte, e ainda assim davam-nos enterros dignos. Dessa forma, a presença feminina na Revolução Farroupilha, mesmo que indireta em sua maior parte, foi de importância fundamental para a manutenção do conflito, pois foram as mulheres as responsáveis por viabilizar o envio de cada vez mais homens para a guerra. Diferentemente da ideia tradicional de que as mulheres deste período sempre foram dóceis e recatadas, as mulheres farroupilhas demonstraram capacidade de administração, organização material e política sem deixar de ter zelo por seus familiares. Foi justamente pela ação de mulheres como Ana de Barandas que até mesmo um pioneiro partido político feminino fora fundado e usado como plataforma para a reivindicação de mais direitos. Dar maior visibilidade a estas mulheres que sempre foram esquecidas é apenas o primeiro passo para concedê-las as honras que merecem. Bom, olá a todos que estiverem assistindo essa videoaula. Eu sou o Vitor Dávila e eu vou estar apresentando a sessão final dessa aula sobre a Revolução Farroupilha. E o tópico que eu vou estar apresentando agora é identidade e memória na Revolução. Então, são as narrativas históricas do evento e a contribuição dessas narrativas para a formação da identidade regional gaúcha. Bom, eu escolhi citar o Koselleck nessa parte para a gente entender um pouco sobre a importância do estudo dessas narrativas e da construção da memória. O Koselleck ele é de uma vertente teórica da história, junto com alguns outros historiadores, como o Fernando Catroga, que eu citei ali embaixo também, que considera o tempo como um produto da subjetivação do presente. Então, o tempo, para o Koselleck e alguns outros historiadores, ele não é medido cronologicamente. Ao invés disso, ele é apreendido entre o campo de experiência e o horizonte de expectativa. Ou seja, o tempo, o passado, ele é representado no presente de acordo com a concepção particular que o presente tem do tempo, né? Por isso que o passado e a memória muda no decorrer do tempo, entendeu? Então ele historiciza o tempo. O Catroga ele vai dizer que a memória é uma representificação seletiva do passado. Então ela escolhe esquecer, escolhe se lembrar de coisas específicas que convêm com o imaginário do presente e com as suas intenções. Para essa aula aqui, a gente vai estar analisando as diferentes correntes historiográficas, as disputas políticas e as narrativas culturais responsáveis pela construção dessas identidades e dessa memória regional, que diz respeito, né, ao tema geral da aula, Revolução Farroupilha. Bom, eu citei aqui a Helenice da Silva para falar sobre como esse aspecto da memória ele se aplica na historiografia, qual que é a contribuição que a historiografia tem para a construção da memória e como essas teorias do Koselleck se aplicam na escrita da história. Como vocês estão vendo nessa citação aí da Helenice, a gente vai estar seguindo o preceito nessa videoaula de que, ao contrário daquela história do século XIX que buscava uma verdade histórica racional, a gente sabe que a produção historiográfica, assim como a formação da memória, ela é um resultado, um produto do presente. Ela é um produto das preconcepções do historiador. Então, não é dizer necessariamente que a história é só uma literatura, é só uma narrativa fictícia, mas que o pensamento, o imaginário do historiador e do contexto histórico que ele está inserido interfere sim em como ele produz a história, nos problemas que ele vai propor àquela história, né? Por isso que a gente trouxe essa citação da Helenice Rodrigues. Bom, nessa parte aqui que eu vou falar sobre a historiografia, eu decidi demonstrar quais são tradicionalmente as dicotomias que a historiografia fez ao analisar a Revolução Farroupilha. A primeira delas é entre monarquia e república. Essa dicotomia ela não diz respeito exatamente a uma análise que se faz da revolta, mas sim a quem faz a análise, né?
tiveram a análise de historiadores monarquistas e de historiadores republicanos, e isso influenciou muito, né, na produção. Evidentemente, influencia a produção dos escritos, né? A segunda dicotomia é entre o separatismo e o federalismo. E esse, ao contrário do anterior, diz respeito, sim, à análise, porque alguns historiadores vão apontar os farroupilhas como separatistas, outros vão apontar como federalistas, e eles discutem esse aspecto bastante. E a terceira é sobre a existência ou a inexistência das influências platinas, porque são muitos autores que atribuem o caráter republicano da Revolução às influências com as repúblicas platinas, que faziam fronteira ali com a região, certo? Bom, vamos começar a falar agora dos primeiros registros escritos, historiográficos, a respeito da Revolução Farroupilha, e eles se dão durante a própria guerra, né? Esses primeiros escritos, eles são feitos seguindo uma mesma linha lógica, porque eles foram feitos por imperialistas, por monarquistas, né? O primeiro deles é do João da Cunha Lobo Barreto, que ele era major do Exército Imperial e ele era português de nascimento. E ele argumenta que a abdicação do Dom Pedro causou o florescer de ideias revolucionárias utópicas na província, no Brasil inteiro, em várias províncias. Mas ele chama atenção para a revolta no Rio Grande do Sul e diz que ela foi mais desastrosa justamente pelas influências das repúblicas platinas. Ele escreveu no ano da Batalha do Rio Parto, que a gente até já viu, e ele, inclusive, define ela como deplorável. Ele fala que, durante essa época, houve uma exaltação extraordinária de ideias utópicas e atuação de utopistas niveladores e da plebe. Um pouco depois dele, um pouco antes do fim da guerra, a gente teve o relato do Rodrigo Pontes, que é outro imperialista brasileiro, e ele também reclama desse exagero da propagação das ideias democráticas, após o 7 de abril de 31. Né? E ele fala que as doutrinas de mais requintado demagogismo foram disseminadas pela imprensa no Rio Grande do Sul, e que a ignorância do povo gaúcho foi o que permitiu que essas ideias fossem aceitas e que causou a Revolução. Ele também associa esse separatismo à proximidade com as repúblicas platinas. Então, como a gente pode notar, as duas análises seguem numa mesma lógica, classificando os farrapos como utopistas, rebeldes, desordeiros, falam do separatismo e falam de maneira depreciativa dessas influências platinas. Em um segundo momento, já após a revolta, o fim da guerra e o fim da República Rio-Grandense também, a gente tem duas histórias que se destacam. Uma é do Araripe, que representa os monarquistas, e a outra é do Assis Brasil, que, como a gente vai ver, ele teve uma grande importância para a construção da identidade regional do Estado. Bom, sobre o Araripe, né, o nome completo dele é Tristão de Alencar Araripe, ele é um autor cearense, e ele foi deputado federal, presidente também do Pará e presidente do Rio Grande do Sul entre 76 e 77. Ele se posiciona, assim como os outros, contra o movimento rio-grandense, caracterizando como uma sedição na sua primeira fase de deposição do presidente da província, Antônio Braga. Então, para ele, no início, eles só queriam depor o presidente Antônio Braga, e depois disso evoluiu para uma rebelião, a partir da separação da província e a proclamação da República. Para ele, a República era uma república de fachada. Para ele, encobria um regime militar não democrático. E ele usava o termo pejorativo de República Piratini, né? Que a gente já ouviu falar um pouco pela fala do Pablo. E ele fala sobre a influência também platina, mas sobre os caudilistas do Rio da Prata. Bom, em contrapartida com essa análise do Araripe, tem a análise do Assis Brasil. O nome completo dele é Joaquim Francisco de Assis Brasil. Ele ficou muito importante, como eu disse ali embaixo, uma das principais avenidas da Zona Norte de Porto Alegre toma o nome dele. E a gente vê que várias figuras e historiadores que dizem respeito à Revolução Farroupilha dão nome a avenidas na capital, que é Porto Alegre. Então, a gente vê esse peso da historiografia no imaginário do Estado. Bom,
Ele foi o primeiro a publicar um escrito historiográfico favorável aos farrapos. Ele não achava que era separatista, mas ele achava que defendia uma república federalista, né? Que os farrapos eles lutavam contra a opressão do império e que o objetivo deles era fundar uma república e espalhar essa pelo resto do Brasil. E ele fala, assim, das influências platinas, mas ele dá mais importância para influências italianas. Ele acredita que a maior parte das influências foram italianas, trazidas pelo Tito Livio Zambecciari. Bom, durante as primeiras décadas da República, tem um destaque muito grande para Alfredo Varela, que ele deu uma continuidade aí no trabalho do Assis Brasil. Ele foi o maior produtor de obras relacionadas à Revolução Farroupilha até hoje. Produziu muitas obras e ele se baseou na documentação do Domingos José de Almeida, que ele era um dos líderes Farroupilha e ele pretendia escrever sobre o movimento. Então, ele fez vários documentos durante a época e essas foram as principais fontes que o Varela utilizou. Bom, ele reconhecia o separatismo e ele achava isso positivo, e ele achava positivo também as influências platinas. Ele foi um dos primeiros historiadores da Revolução Farroupilha a categorizar o Império como parte do antigo regime. E ele falava que as influências republicanas da América Hispânica traziam a democracia e o progresso para o contingente de ideias da Revolução Farroupilha. A ideia que se tem hoje no Estado de que a Revolução Farroupilha foi a epopeia gaudéria, ou seja, o heroísmo dos farrapos, os fundadores da cultura, partiu muito do Varela. Ele foi o primeiro a escrever sobre isso. E é importante ressaltar que ele escrevia essas coisas em concomitância com a conjuntura política gaúcha, porque nessa época o Rio Grande do Sul ele tinha uma política mais isolacionista em relação ao Brasil. Ele tinha uma constituição própria que diferia muito do resto do Brasil. Então, essa cultura mais isolacionista já estava nessa época, e ele tenta dar esse protagonismo gaúcho mesmo, em concomitância com a cultura. Bom, a gente vai avançar um pouco mais na análise e até a Revolução de 30. A gente teve uma mudança bem legal nessa Revolução de 30, porque o Getúlio Vargas, ele chegou na presidência da República e ele coloca em jogo justamente esse isolacionismo gaúcho. Ele faz aquela campanha, né, de nacionalização e com isso traz a necessidade de criar um Rio Grande do Sul mais brasileiro, porque ele como gaúcho, né, não pegaria, não seria conveniente o estado isolado como estava, então eles tiveram que abrasileirar um pouco o Rio Grande. E para isso ele teve que fazer uma reconstrução da memória farroupilha. Aí ele começou a financiar vários historiadores que concordavam com as opiniões dele, a produzirem uma história que caracterizava os farrapos como não separatistas. E parecido um pouco com a análise do Assis Brasil, que dizia que eles buscavam uma república generalizada, mas esses historiadores trouxeram inclusive aspectos nacionalistas para a análise. Bom, em contrapartida a essas medidas do Vargas, dentro do Estado, essas medidas de nacionalização não foram 100% aceitas, né? O próprio presidente do Estado na época, Flores da Cunha, ele seguia a vertente oposta. Inclusive, ele financiou as obras do Varela. O Varela, nas obras posteriores dele, inclusive acusou os historiadores alinhados à política varguista de falseadores, apontando anacronismos de suas obras, né? Ele falava sobre a influência da política do Vargas na produção historiográfica desses historiadores e caracterizava ela como anacronismo. Bom, o Flores da Cunha ele foi deposto, inclusive, pelo Vargas, porque ele se opôs à ditadura do Estado Novo. Então a gente vê bem essa disputa política que foi transportada para a disputa historiográfica entre esses dois políticos e essas diferentes vertentes. E essa disputa entre o isolacionismo e a nacionalização, que, consequentemente, colocava a disputa o caráter separatista ou federalista e os caráteres republicano ou monarquista. Bom, a partir dos anos 70 e até os anos 90, essas disputas historiográficas elas continuaram acontecendo, esses debates sobre separatismo, sobre federalismo, sobre as influências platinas, elas aconteceram, mas com menor peso político do que da época do Vargas, né?
mas essa tradição se manteve. Só a partir dos anos 90 que teve diversas reformas na história em si e que os estudos se complexificaram. Então passou a se compreender melhor que existiam diferentes agentes da Revolução, uma pluralidade de objetivos, com a história dos conceitos também mostra que existiam diferentes conceitos para a República, para a Federação, para a Independência, e quando a gente olha a fonte, a gente tem que estar atento a essas distintas implicações desses termos na época, né? Bom, o Gazelli ele aponta para as ambiguidades nas alianças dos farrapos para com os partidos platinos, bem para como as demais províncias do Império, ou seja, os farrapos eles fizeram diversas alianças com partidos que às vezes eram opositores nas repúblicas platinas, de acordo com o que era conveniente para o momento. Eles também fizeram outros acordos com algumas províncias do Império, então a gente vê que tem ambiguidade nesses objetivos. Bom, a memória regional que prevaleceu mesmo foi a da epopeia. Diversos monumentos foram criados em homenagem à Revolução Farroupilha, algumas instituições de valorização da cultura regional e festividades, como a Semana Farroupilha. Bom, no estado do Rio Grande do Sul, acontece todo ano a Semana Farroupilha, na semana do 20 de setembro, e nessa festa tem várias danças, várias músicas em memória à Revolução Farroupilha e à cultura campestre pampiana, vários programas de TV, um exemplo é o Galpão Crioulo, que canta poesias em homenagem à Revolução Farroupilha e à cultura pampiana. Então a gente vê que ficou muito forte na cultura regional. E, igual eu falei, vários parques e várias avenidas, inclusive cidades, receberam nomes depois da Revolução Farroupilha. Uma das principais cidades produtoras de vinho do estado é Bento Gonçalves, né, o nome do principal líder da Revolução. Falar um pouco sobre a formalização da cultura gaudéria para fazer esse contrapelo da produção historiográfica. Em 47, foi fundado o movimento tradicionalista gaúcho, que foi consequência dessas disputas de narrativa, principalmente entre o Getúlio Vargas e o Flores da Cunha. E ele foi formado por membros do Colégio Militar de Porto Alegre. Então, é um enaltecimento da cultura que tem uma forte atuação da camada militar. E esse movimento, ele resgatou algumas figuras culturais pampianas, né, tanto da cultura platina quanto da cultura dos nativos da região, e ele buscou associar as hierarquias campesinas da época ao caráter militar dos rio-grandenses, né? Então, ele contribui com essa narrativa da Farroupilha como instituidora da democracia social sulina. Então, a gente vê nessas festividades do 20 de setembro, muitas vezes, encenações onde campesinos pampianos são elevados a postos de heróis da Revolução. Então, tu vê essa instauração de uma democracia social mesmo, narrada, né? Uma narrativa de uma democracia social, onde o peão ele se torna o herói, né, da Revolução. Então, tu junta essas duas figuras clássicas da cultura gaúcha, o militar e o campesino. E o resultado foi bem sucedido, como eu já falei, as festividades lotam, a gente vê muito dessa associação de imagens, e as ruas, os parques da cidade, é muito forte mesmo na cultura gaudéria. Em 2010, inclusive, teve uma pesquisa do jornal Zero Hora, que é um dos principais jornais do estado, junto com o Diário Gaúcho, e essa pesquisa apontou que 37% dos gaúchos considera Bento Gonçalves a figura mais importante do estado. Bento Gonçalves ele ficou em primeiro lugar nessas figuras. As outras porcentagem foi dividida entre várias outras pessoas. Então, a gente vê que essa memória da Revolução, ela está muito forte, mesmo para as pessoas e para a cultura do estado. Então, quero agradecer, em nome de todos do grupo, a todo mundo que assistiu essa aula até o final, e falar que as referências bibliográficas dessa aula, elas vão estar no link que a gente vai colocar da apresentação. Então, junto com a aula, vai ter um link com a apresentação inteira, e os últimos 4 slides têm as referências bibliográficas que foram usadas para toda a aula. Então, quem quiser checar, é só entrar no link e ir lá. Muito obrigado.